Fiz a empresa da família crescer, e agora querem me tirar do negócio porque não sou da família próxima. Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Olá pessoal, sou novo por aqui. Me chamo Renato, tenho 24 anos, e o que venho contar aqui começou há pouco mais de um mês, mas é o resultado de anos de dedicação. Eu entrei na faculdade de administração aos 18 anos. Sempre admirei pessoas empreendedoras, e cresci vendo isso de perto dentro da minha própria casa. Meu pai sempre trabalhou como autônomo, fazia de tudo um pouco, consertava coisas, revendia produtos, lidava com gente em prazos apertados. Minha mãe, psicóloga, mantinha seu próprio consultório desde jovem, conciliando a profissão com a maternidade e a gestão do lar. Era uma rotina puxada, mas inspiradora. Eu via os dois se virando, lutando para manter as contas em dia e os clientes satisfeitos. Eles nunca tiveram férias longas, não havia 13º, e qualquer imprevisto podia virar um pesadelo financeiro. Mas mesmo assim, havia ali uma dignidade no trabalho deles, um senso de propósito. Cresci ouvindo conversas sobre como reduzir custos, fidelizar clientes, lidar com inadimplência, buscar fornecedores. Foi ali, muito antes de qualquer aula, que aprendi o valor do comprometimento. Essa vivência me moldou desde cedo. Aos 15 anos, eu já sabia o que era fluxo de caixa. Aos 17, eu fazia controles simples em planilhas para minha mãe. E quando chegou a hora de escolher um curso, fiquei em dúvida entre ciências contábeis e administração. A contabilidade me atraía pela lógica dos números, pelo controle rigoroso das finanças. Mas, no fundo, eu sabia que meu olhar ia além dos livros e balanços, eu queria entender o todo, enxergar a estratégia, pensar no crescimento, na inovação. Queria entender de verdade como fazer um negócio prosperar, como evitar erros comuns, como construir algo duradouro. Foi aí que a administração se tornou o caminho mais natural. A faculdade era particular, nada barata, mas com muito esforço e ajuda dos meus pais, consegui me formar aos 23 anos. Nunca tive a intenção de trabalhar em qualquer empresa da minha família, na verdade, o plano era seguir carreira no setor privado, em alguma multinacional ou até abrir meu próprio negócio. Mas uns 6 meses antes de me formar, recebi uma ligação da minha tia, Ivanete, desesperada. Ela estava com a voz trêmula, dizendo que não sabia mais o que fazer. O mercado da família, que ela e meu tio administravam, estava praticamente falido. As vendas tinham despencado nos últimos anos, a clientela diminuía mês após mês, e eles já estavam acumulando dívidas impagáveis. Fornecedores começaram a cortar o crédito, alguns produtos estavam em falta nas prateleiras, e o caixa vivia negativo. Para piorar ainda mais a situação, há cerca de 2 anos havia sido inaugurado um supermercado grande a apenas 3 quarteirões de distância. Um empreendimento moderno, com estacionamento amplo, várias seções organizadas, preços agressivos e promoções semanais. Era o tipo de concorrência que praticamente selava o destino de comércios menores da região. Muitos antigos clientes do mercado da minha tia passaram a frequentar o novo supermercado, atraídos pela variedade, conforto e conveniência. O movimento caiu drasticamente desde então, e mesmo os mais fiéis começaram a aparecer com menos frequência. Ela me ligou como um último recurso. Disse que não aguentava mais perder noites de sono, que pensava em fechar tudo, mas sentia culpa pelos anos de trabalho investidos. Comentou que tinha falado com a minha mãe alguns dias antes, e que minha mãe havia dito que eu estava estudando administração, que eu sempre fui muito dedicado aos estudos, e que talvez eu pudesse ajudar em alguma coisa. Foi isso que acendeu uma esperança nela. Na época, eu estava focado na reta final da faculdade. Tinha feito estágio em algumas empresas, inclusive em setores financeiros e administrativos, o que me deu bastante base prática. Mas eu nunca tinha lidado com uma empresa familiar. Nunca tinha visto de perto essa mistura entre hierarquia profissional e relações pessoais, e naquele momento, eu não fazia ideia de como isso poderia complicar tudo. Mesmo assim, eu fiquei em choque com o estado das coisas, e movido por um sentimento de dever, aceitei encarar o desafio. Não por ambição, mas porque eu sabia que poderia ao menos tentar reorganizar a bagunça e evitar que todo aquele esforço da minha tia e do meu tio fosse jogado fora.
No dia seguinte depois da aula, fui até ao mercado. Ele ficava em outro bairro, relativamente afastado da minha casa, e levei cerca de 20 minutos de ônibus para chegar lá. Enquanto eu olhava pela janela do ônibus, ficava pensando no que encontraria. Até aquele momento, tudo o que eu sabia vinha da ligação da minha tia e de alguns comentários da minha mãe. As duas, aliás, nunca foram muito próximas. Tinham suas diferenças desde jovens, e apesar de se respeitarem, mal se falavam. Eu mesmo só me lembrava de ter ido ao mercado da minha tia uma vez, quando tinha uns 8 anos, e não guardava quase nenhuma memória daquele dia além de estar calor e ter ganhado um doce na saída. Eu tinha uma vaga ideia do que poderia esperar, mas estava longe de imaginar o tamanho da bagunça que me aguardava. A vizinhança era simples, um misto de casas antigas e pequenos comércios, e o mercado ficava numa esquina em uma construção que antigamente era um galpão. A fachada era discreta, e virando a esquina tinha um ponto de ônibus. A pintura já estava desbotada e rachando, com letreiros velhos e uma aparência de abandono. Quando desci do ônibus e me aproximei, já percebi que o movimento era fraco. Poucos carros estacionados, nenhuma fila nos caixas, e um ar de desânimo que dava para sentir do lado de fora. Respirei fundo, ajustei a mochila nas costas, e entrei disposto a entender o que estava acontecendo ali dentro. Quando cheguei lá e comecei a ver como tudo funcionava, me deparei com uma realidade muito mais caótica do que eu tinha imaginado. Logo na entrada, minha tia Ivanete me recebeu com um sorriso aliviado e fez questão de me apresentar aos funcionários pelo nome. No caixa, estavam duas primas, a Leila, que parecia mais experiente e procurava manter uma postura de liderança, e a Vilma, visivelmente nervosa, ainda demonstrando certa insegurança no atendimento. Essas são a Leila e a Vilma, estão aqui desde o começo, ela disse com um certo orgulho, como se a familiaridade justificasse a presença delas no setor, mesmo sem qualquer preparo técnico. A menção direta aos nomes já tornava o ambiente mais familiar e revelava, logo de início, que o espaço era conduzido com forte influência dos laços familiares, o que, mais tarde, se provaria um grande desafio para qualquer tentativa de profissionalização. Logo na entrada, minha tia Ivanete me recebeu com um sorriso aliviado e começou a me apresentar aos funcionários. No caixa, estavam duas primas, a Leila, que parecia mais experiente, e a Vilma, ainda demonstrando certa insegurança com o atendimento. Percebi que havia um esforço da Leila em se mostrar mais responsável, talvez por ser a mais velha e também por estar noiva. Mais tarde soube que ela assumiria parte da administração do mercado ao lado do futuro marido. Meu tio, marido da tia Ivanete, era o gerente apenas no papel, mas na prática fazia de tudo um pouco, supervisionava as entregas, atendia telefone, empacotava compras quando o movimento aumentava e ainda tentava resolver os pequenos conflitos entre os familiares. O clima era pesado, e por mais que tentassem disfarçar, era nítido que havia uma tensão pairando no ar entre os membros da família. O mercado estava sobrevivendo por inércia, e minha chegada ali parecia ser, para alguns, uma esperança, e para outros, uma ameaça. Meu primo mais velho, o Marcelo, era responsável pela reposição das prateleiras e pelo controle de estoque, pelo menos teoricamente. Ele contava com o apoio de dois funcionários que não eram da família, os únicos ali que pareciam manter alguma rotina mais consistente. Mesmo assim, ninguém sabia exatamente quem fazia o que, e os papéis se misturavam a todo momento. Era como se cada um estivesse por si, sem qualquer alinhamento, como se cada funcionário vivesse em uma bolha própria dentro de um mesmo espaço físico. Não havia um controle de estoque eficaz, ninguém sabia ao certo o que tinha em estoque, o que estava prestes a vencer, o que precisava ser reposto com urgência, ou o que estava encalhado ocupando espaço e gerando prejuízo. O caixa não fechava corretamente no final do dia, porque cada operador usava seu próprio critério, sem padrão, sem treinamento, sem processo. Era comum um caixa finalizar com valor a mais ou a menos e ninguém saber explicar de onde vinha a diferença. Produtos vencidos, incluindo itens perecíveis como frios, iogurtes e carnes embaladas, permaneciam nas prateleiras, oferecendo risco à saúde dos clientes e prejuízo direto à empresa, já que depois tinham que ser descartados. Os setores operavam de forma isolada, promoções eram anunciadas sem qualquer alinhamento prévio com a equipe de reposição, o que gerava prateleiras vazias no auge da campanha e confusão entre os clientes.
O atendimento ao cliente era totalmente inconsistente, cada funcionário tinha uma abordagem diferente, alguns sendo prestativos e outros ríspidos, gerando uma imagem contraditória da empresa e afastando possíveis consumidores fiéis. Ninguém sabia exatamente o que era de responsabilidade de quem. As escalas de trabalho eram feitas na base do improviso, muitas vezes anotadas em um caderno velho deixado no balcão do fundo, e frequentemente geravam confusões. Tinha dia em que faltavam 2 no mesmo turno, e dia em que 3 chegavam ao mesmo tempo sem necessidade. Alguns funcionários chegavam atrasados, outros saíam antes do horário, e ninguém parecia se importar. O ambiente era marcado por fofocas, disputas veladas e uma falta quase total de espírito de equipe. Havia funcionários que ignoravam ordens diretas, se recusavam a colaborar com colegas e criavam panelinhas que dificultavam qualquer tentativa de organização. A comunicação interna era praticamente inexistente, com recados importantes sendo dados de boca em boca ou anotados em papéis que se perdiam. O que precisava ser feito era uma reestruturação completa, desde os processos operacionais básicos até a cultura interna da equipe. A gestão do dia a dia funcionava à base de improviso, tentativa e erro, quase sempre, e quem realmente tentava organizar acabava isolado ou visto com desconfiança pelos demais. O que mais me chamou a atenção foi o quanto os laços familiares serviam, na prática, como justificativa para a falta de profissionalismo. A prima chegava atrasada quase todos os dias e dizia que a mãe sabia, como se isso tornasse a ausência de compromisso aceitável. O primo mexia no celular no horário de pico, ria de vídeos em voz alta e se ofendia se alguém chamava atenção, dizendo que todo mundo ali era igual, e que ele não era subordinado a ninguém. Havia uma naturalização completa da bagunça. Se alguém esquecia de reabastecer uma prateleira, dizia que era culpa do outro. Se o caixa estava errado no fim do dia, sempre havia uma desculpa envolvendo o dia anterior. Quando eu sugeria mudanças, falava em organização, em padronizar procedimentos, os olhares eram de desconfiança, quase hostis. Alguns me olhavam como se eu estivesse tentando tomar o lugar de alguém. Outros cochichavam e diziam que eu estava querendo ser patrão, sem ser dono. Era como se todo mundo quisesse que o negócio melhorasse, desde que não exigisse mudança nenhuma no comportamento deles. Ela me pediu ajuda como última tentativa antes de fechar as portas de vez. Eu fiquei em choque com o estado das coisas, e mesmo sem ter essa intenção no início, depois de ver toda a situação, aceitei encarar o desafio. Olhei para minha prima, que me observava com uma expressão misturada entre curiosidade e ceticismo, e disse que não seria um processo fácil. Que o que eu estava propondo exigiria comprometimento de todos, principalmente deles, que estavam ali no dia a dia. Expliquei que minha função ali não era mandar em ninguém, mas organizar, estruturar e fazer o que fosse preciso para o mercado sair do buraco. Disse também que tudo dependeria principalmente de seguirem à risca tudo o que eu recomendasse, mesmo quando não fizesse sentido no começo, mesmo quando parecesse exagero. Eu precisava que confiassem em mim, pelo menos por um tempo. Que deixassem a resistência de lado e, se possível, colaborassem como uma equipe de verdade. Só assim, talvez, a gente teria alguma chance real de salvar aquilo. O cenário naquele momento era um mercado de médio porte, com 6 funcionários, meu tio, minha tia, o Marcelo, havia 1 e 2 pessoas de fora, nenhuma organização. A coisa tava feia. Nos primeiros dias, comecei a anotar tudo o que acontecia em termos de entradas e saídas, tentando criar algum tipo de controle contábil para o mercado. Montei um caderno específico só para registrar as vendas diárias, os pagamentos aos fornecedores, os recebimentos no caixa e até os pequenos gastos que antes passavam despercebidos. Tudo que envolvia dinheiro, eu anotava. Minha ideia era entender o fluxo real de caixa e, principalmente, descobrir por onde o dinheiro estava escapando. A minha tia me passou, ainda que com certa resistência, extratos bancários do mercado, talões de cheque antigos, comprovantes de pagamentos e a lista de boletos futuros dos fornecedores. Analisando aquele material, eu vi um rastro de má gestão que já se arrastava há anos. Havia duplicidade de pedidos, pagamentos feitos em atraso com multas absurdas, compras parceladas sem planejamento e um endividamento crescente, com juros que se acumulavam mês após mês. Em alguns dias específicos, a saída de dinheiro era maior do que a entrada, mesmo com o mercado funcionando normalmente.
Ali eu percebi o tamanho do desastre. Era preciso organizar as finanças de forma urgente. Tive que cruzar informações manuais com os extratos, identificar erros de lançamentos anteriores, categorizar as despesas e montar um plano de ação imediato. Eu sabia que, se não colocasse ordem naquilo, qualquer outro esforço seria inútil. A base precisava estar sólida, ou o resto desabaria. Mesmo assim, segui firme. Antes de qualquer coisa, sentei e comecei a mapear tudo o que precisava ser feito. Criei uma lista com prioridades imediatas, organizar o fluxo de caixa, entender quais dívidas eram mais urgentes, revisar o cadastro de fornecedores, levantar os produtos que mais giravam e os que encalhavam. Implementei controles simples, com planilhas acessíveis, porque eu sabia que não podia contar com nenhum sistema automatizado naquele momento. Logo que comecei a organizar, percebi algo muito sério: as primas que trabalhavam no caixa nem sempre registravam corretamente os pagamentos em dinheiro. Algumas vendas simplesmente não apareciam no sistema. Fiquei mais atento e, ao observar com mais calma, notei que elas pegavam parte do dinheiro do caixa no meio do expediente e guardavam nos bolsos ou em uma bolsa deixada perto do balcão. Quando questionei, disseram com naturalidade que aquilo era dinheiro da família, e que estavam apenas adiantando um valor que já era delas. Para elas, o caixa do mercado era uma extensão da carteira pessoal. A situação era tão enraizada que, quando falei que aquilo não podia continuar, sofri resistência imediata. Elas ficaram ofendidas, insinuaram que eu estava desconfiando delas, e uma delas chegou a dizer que, como estavam ali desde o começo, tinham mais direito do que eu de mexer no dinheiro. Achei aquilo gravíssimo. Chamei minha tia para uma reunião, mostrei exemplos práticos e expliquei, com todo o cuidado, a importância de separar o que era pessoa física do que era da empresa. Disse que, se aquilo continuasse, nenhum controle financeiro daria certo e que não teria como colocar o mercado em ordem. Minha tia ouviu tudo com expressão tensa. Inicialmente tentou justificar, dizendo que era difícil cobrar disciplina dos próprios filhos, mas acabou admitindo que a situação tinha saído do controle. Depois de muita insistência, ela concordou em tirar as primas do caixa. Elas foram realocadas para outra parte do mercado, uma foi para a padaria, outra para a reposição, assim não tiveram mais contato direto com o dinheiro. No lugar delas, sugeri e ajudei a contratar 2 novas funcionárias, com perfil mais técnico e treinável, que seguiram os processos que estabeleci com muito mais profissionalismo. Foi um passo difícil, mas necessário. Só assim eu conseguiria seguir com o plano de reestruturação e começar a profissionalizar de verdade aquele ambiente tão desorganizado. E foi exatamente isso que eu fiz. Mas, ao contrário do que era comum naquela família, decidimos não contratar por indicação ou afinidade. Minha tia concordou que precisávamos de gente de fora, com perfil técnico, e buscamos uma empresa de recrutamento local. Em poucos dias, eles nos enviaram 2 candidatas, a Cleide e a Juliana. Ambas tinham pouco mais de 20 anos, ensino médio completo e já haviam trabalhado anteriormente em supermercados da região. No primeiro dia, cheguei mais cedo para recebê-las. Apresentei cada setor do mercado, expliquei o básico do sistema e, para minha surpresa, elas pegaram tudo com rapidez. O treinamento foi direto e eficiente, porque elas já tinham experiência com caixa, atendimento ao público e organização de rotinas. Mostraram disposição, educação e vontade de fazer bem feito, o que já foi um alívio enorme para mim. No final do expediente, orientei minha tia a fazer diariamente o fechamento do caixa junto com elas. Ensinei a importância de contar o dinheiro, registrar no relatório e zerar o valor no sistema. Também deixei claro que, no dia seguinte, o caixa deveria ser aberto com um valor fixo e registrado, suficiente para troco, e nada além disso. Dessa forma, a gente poderia manter o controle e impedir qualquer nova confusão com retiradas aleatórias. Era o primeiro passo concreto de uma rotina que finalmente começava a fazer sentido. Nos dias que se seguiram, as mudanças começaram a surtir efeito. A Cleide e a Juliana demonstraram comprometimento desde o início. Chegavam pontualmente, mantinham o caixa organizado, atendiam com educação e, o mais importante, seguiam à risca os procedimentos. Pela primeira vez em muito tempo, conseguimos fechar o caixa sem erro por uma semana inteira.
Isso gerou uma onda silenciosa de impacto. Os próprios clientes começaram a notar a diferença, o atendimento estava mais ágil, os erros de troco diminuíram, e a postura mais profissional das novas funcionárias deu um ar de credibilidade ao lugar. Na semana seguinte, criei um código de vestimenta, fui numa gráfica próxima e mandei fazer camisetas personalizadas com o logotipo do mercado. Nas costas das camisetas, incluímos o slogan, 25 anos de tradição, uma forma de valorizar a história do mercado, mesmo em meio às dificuldades. À frente das camisetas trazia um bordado discreto com o nome do funcionário e o logotipo. O resultado foi imediato, os clientes passaram a reconhecer melhor quem atendia, a aparência do time ficou mais organizada e isso ampliou fortemente a sensação de profissionalismo. Era um detalhe simples, mas que transmitia muito mais seriedade e respeito ao ambiente de trabalho. Internamente, a mudança de clima também começou a acontecer. Alguns funcionários, inclusive os da família, começaram a perceber que aquela organização não era um capricho meu, mas um caminho real para a melhora de todos. Ainda havia resistências, olhares atravessados, comentários sussurrados. Mas era inegável que o mercado estava, finalmente, funcionando. A minha tia, que no começo parecia dividida entre a lealdade familiar e o bom senso administrativo, começou a me procurar com mais frequência para tirar dúvidas, pedir ajuda para tomar decisões e até me agradecer pelas melhorias que ela mesma via acontecer. Pela primeira vez, ela não precisava sair no fim do dia com dor de cabeça por causa do caixa errado, do cliente reclamando ou de produto vencido nas gondolas. Foi ali que percebi, as pequenas vitórias são que constroem a confiança. E que, mesmo no ambiente familiar, profissionalismo, método e persistência podem, aos poucos, abrir espaço. Eu ainda sabia que muita coisa precisava melhorar, mas a sensação de estar, enfim, no rumo certo, era inegável. Depois passei a organizar as contas, renegociei dívidas, busquei novos fornecedores, aumentei a variedade de produtos e revisei toda a política de preços. Durante essa etapa, percebi que muitos fornecedores estavam se aproveitando da má organização do mercado. Enviavam mercadorias próximas do vencimento, sabendo que ninguém ali conferia prazos com atenção. Isso gerava perdas constantes e que acabavam sendo absorvidas como se fossem normais. Mudei essa realidade exigindo datas de validade mais longas, e criei uma rotina de conferência no ato do recebimento, com registro de tudo. Fiz também uma análise da concorrência, especialmente do supermercado que tinha aberto a poucos quarteirões dali, e percebi que não dava para competir em tudo. Então foquei nos produtos com melhor margem e na experiência do cliente. Criei uma nova tabela de preços com foco em fidelização, estabeleci critérios para promoções, nada mais de fazer desconto sem saber se dava lucro ou prejuízo. Além disso, mandei fazer placas novas para a fachada. Substituímos a antiga, já desbotada, por uma nova com identidade visual mais moderna, que incluía cores vivas, fontes legíveis e uma identidade visual alinhada ao que o mercado queria transmitir, tradição com organização. Aproveitamos a lateral do prédio, que dava para uma rua bastante movimentada, para instalar uma placa vertical com o nome e o slogan do mercado. Isso aumentou muito a visibilidade e trouxe novos clientes que antes passavam ali sem perceber que havia um comércio funcionando naquela esquina. O detalhe é que, naquele momento, o caixa do mercado não tinha dinheiro suficiente para bancar essas placas. Ainda assim, defendi com firmeza que aquilo era um investimento no futuro. Expliquei para minha tia que, sem alterar a aparência externa, dificilmente atrairíamos novos clientes, especialmente com a concorrência tão forte a poucos quarteirões dali. Para viabilizar o projeto, usei parte de um dinheiro que eu tinha guardado desde a época do estágio anterior, uma reserva que eu havia feito com muito esforço, pensando em projetos pessoais. Mas naquele momento, eu sabia que aquele investimento poderia ser decisivo para a virada do mercado. Foi preciso ainda negociar o restante do pagamento com a gráfica em parcelas, mas conseguimos viabilizar. E logo nas primeiras semanas já sentimos o efeito, o movimento começou a aumentar visivelmente. Tudo baseado em dados e análise de mercado. As vendas começaram a subir. Quando me formei, decidi continuar em tempo integral, para acompanhar de perto e desenvolver mais melhorias. Na época da minha formatura, apenas meus pais e meus tios compareceram à cerimônia.
Nenhum dos meus primos foi, mesmo sabendo da data do quanto aquele momento era importante para mim. Eu fiquei chateado, claro, mas tentei não demonstrar. Interpretei aquilo como desinteresse, ou talvez uma forma de desprezo silencioso, algo que eu ainda não compreendia totalmente na época, mas que hoje faz muito mais sentido. Com o tempo, e com o resultado do meu trabalho começando a aparecer, passamos a formalizar minha presença na empresa. Comecei a me dedicar de forma integral e, como reconhecimento, passei a fazer parte oficialmente da sociedade, inicialmente com 10% de participação. Também começamos a estruturar minha remuneração, e passei a receber um prolabore mensal, o que me deu mais segurança para seguir me dedicando exclusivamente ao negócio. Ainda assim, mesmo sem reconhecimento ou apoio dos outros familiares, contando apenas com o respaldo da minha tia, que era a dona e única pessoa realmente disposta a me ouvir e me dar autonomia, segui firme na decisão de continuar contribuindo para o crescimento do mercado. Montei campanhas de marketing, fiz cartões de fidelidade, organizei algumas promoções semanais e feriados temáticos, e até treinei os funcionários, ou melhor, meus parentes e alguns funcionários, em atendimento ao cliente. Foi difícil, porque frequentemente eles discutiam durante o expediente, na frente dos clientes. Já vi meu tio gritando com a prima enquanto ela preparava bolo na padaria. Já vi prima chorando porque o primo disse que ela só estava ali por ser filha da dona. Teve uma vez que uma das duas funcionárias de fora saiu no meio do turno dizendo que aquilo ali parecia novela mexicana. Mesmo depois de ter sido retirada do caixa por causa das irregularidades que encontramos, Leila continuava tentando exercer influência. Um dia, descobri que ela tentou coagir uma das funcionárias novas, a Juliana, dizendo que não precisava avisar ninguém se ela assumisse o caixa só por um tempo, que era de casa e que aquilo sempre foi dela. Felizmente, a Juliana foi profissional o suficiente para me procurar e contar. E isso gerou mais uma conversa difícil com minha tia, e precisei reforçar a importância de manter a estrutura definida. Deixei claro que, se essas interferências continuassem, seria impossível garantir a continuidade das melhorias que já estavam surtindo efeito. E mais, agora que eu fazia parte do quadro societário, com responsabilidade direta sobre os rumos do negócio, eu jamais admitiria uma situação assim. Não era mais apenas uma questão de colaboração, era uma questão de compromisso com o futuro da empresa, da qual eu também era dono. E não eram brigas pequenas. Já vi meu primo quase sair no tapa com o tio porque um tinha mudado a disposição das prateleiras sem avisar o outro. Uma vez minha tia chegou aos prantos porque achava que a prima estava tentando sabotar o trabalho dela e espalhando fofoca. E adivinhem? Discutiram na frente de dois representantes de uma marca de laticínios que estávamos tentando firmar parceria. Profissionalismo? Nenhum. Com o tempo, percebi que a melhor forma de evitar esse tipo de exposição era assumir pessoalmente algumas funções estratégicas. Uma delas foi o relacionamento com os fornecedores. Até então, tudo era feito de forma improvisada, pedidos anotados em papéis soltos, falta de histórico de negociações, e uma postura submissa que permitia abusos como prazos curtos, produtos encalhados e condições de pagamento ruins. Passei a cuidar disso diretamente, agendando reuniões, solicitando catálogos atualizados, comparando propostas e negociando como qualquer empresa séria faz. Aos poucos, os fornecedores começaram a me tratar com mais respeito, porque viram que agora havia critério, controle e um olhar profissional por trás das compras. Isso reduziu desperdícios, melhorou os prazos e abriu espaço para novas parcerias. Era mais uma camada de estrutura sendo construída, por mim, enquanto os conflitos internos continuavam sendo alimentados por quem menos contribuía. Como eu sabia que o mercado estava crescendo e que ainda havia certa resistência por parte da família quanto às minhas decisões, comecei a agir com mais autonomia e profissionalismo. Entendi que, para atender melhor os clientes e manter o ritmo de crescimento, era necessário reforçar a equipe. Ampliei o horário de funcionamento do mercado, que antes fechava às 18 horas, para um intervalo mais competitivo, das 7 da manhã até as 9 da noite. Isso nos permitiu captar o movimento matinal, especialmente de trabalhadores que passavam cedo, e também atender a clientela do fim do dia, que antes encontrava as portas fechadas. Com isso, contratei mais 2 funcionárias para o caixa e mais 2 repositores de mercadorias, ampliando também o atendimento na padaria e na parte de laticínios.
Essas contratações foram feitas com critérios objetivos, entrevistei pessoalmente cada candidato, avaliei experiências anteriores, pedi referências e deixei claro desde o início quais eram as expectativas e regras do ambiente de trabalho. Não havia mais espaço para improviso ou apadrinhamento. Essas medidas melhoraram significativamente o fluxo dentro do mercado, reduziram o tempo de espera e aumentaram o giro dos produtos. Aos poucos, a cultura da eficiência e da responsabilidade foi substituindo a antiga cultura da improvisação e do jeitinho. Ainda havia ruídos e resistência de alguns familiares, mas os resultados práticos falavam por si. Mas mesmo com tudo isso, eu fui aguentando, tentando manter a linha profissional e trazer estabilidade. Um dia, notei que muita gente que comprava no mercado era de bairros próximos e vinha a pé, geralmente no fim da tarde. Havia também um ponto de ônibus logo em frente, com bastante movimento. Vi aí uma oportunidade de ouro para atrair novos clientes. Peguei um dos 2 fornos da padaria que estava subutilizado e uma das cafeteiras industriais que ficava no estoque, e montei uma pequena cafeteria bem na entrada do mercado. Era um espaço simples, com um balcão de apoio e algumas mesinhas, mas bem visível para quem passava na calçada. Escolhi a Juliana para ficar responsável por esse novo ponto, por ser prestativa, ágil e já ter experiência com atendimento. O cheiro do café preparado na hora e do pão de queijo recém-assado começava a se espalhar pelo entorno, alcançando até as pessoas que estavam na parada de ônibus ali perto. Aos poucos, quem antes apenas passava na frente, começou a entrar. Alguns vinham só pelo café e acabavam fazendo pequenas compras. Outros voltavam depois, dessa vez para comprar mais. A cafeteria se tornou um ponto de referência, e em alguns dias vendia mais do que o açougue e o hortifruti juntos. Era uma mudança simples, mas estratégica, e ajudava não só nas vendas, mas também na percepção de qualidade e acolhimento do mercado como um todo. Comecei a fazer relatórios semanais, demonstrar os resultados com gráficos, usei meu conhecimento de faculdade para transformar um lugar improvisado em uma empresa organizada. Otimizei o estoque, controlei o vencimento dos produtos, digitalizei a gestão de compras. E cada novo passo trazia resultado. As margens melhoraram, o número de clientes fiéis aumentou, começamos até a ser recomendados por influenciadores locais nas redes sociais. Com os dados em mãos, comecei também a adotar uma política de reconhecimento por desempenho. Quem demonstrava melhores resultados no atendimento ao público e contribuía diretamente para o aumento das vendas passou a receber bonificações e aumentos salariais proporcionais ao desempenho. A Juliana, por exemplo, que assumiu a cafeteria e aumentou muito o fluxo de entrada no mercado, foi uma das primeiras a ser recompensada. Isso teve um efeito muito positivo entre os funcionários contratados, que passaram a se sentir valorizados e mais motivados. Mas, como era de se esperar, isso causou revolta entre as primas. Elas diziam que era injusto alguém de fora ganhar mais do que elas, que estavam ali desde o início. Chegaram até a comentar que estavam sendo desvalorizadas por não serem da confiança. Só que a verdade é que confiança, ali, passou a ser construída com base em comprometimento, resultados e postura profissional, não em laços de sangue. Com o tempo, o mercado virou referência no bairro. Tínhamos fila no fim de semana, redes sociais ativas, sistema de entrega terceirizado funcionando, era visível, estávamos prosperando. E a parte mais surreal é que meus tios passaram a agir como se tudo tivesse sido ideia deles. Começaram a me excluir de algumas decisões, diziam que iam testar uma coisa nova, e depois eu via que tinham mudado algo sem nem me consultar. 2 anos depois que virei sócio, veio o golpe. Minha prima, que trabalhava no caixa desde o começo e que coloquei no estoque por desviar dinheiro do caixa, vai casar no mês que vem. E nessa onda de organizar a família pro casamento, meus tios me chamaram para uma conversa e disseram, com todas as letras, que tiveram uma conversa entre si e que eu sou da parte distante da família. Que agora a filha vai assumir a parte administrativa com o noivo e que meu ciclo ali estava encerrado. Disseram que eu já tinha feito muito e que era hora de focar na minha vida. Quando questionei sobre tudo o que fiz, sobre o crescimento que veio a partir das mudanças que eu implementei, a resposta foi: a empresa é da família. E você, com todo o respeito, não é da família próxima.
Ouvir aquilo foi como um soco no estômago. Sempre fui tratado com certa reserva por eles, talvez porque minha mãe, apesar de ser irmã da minha tia, nunca teve uma relação próxima com o restante da família. Elas se respeitavam, mas sempre foram distantes. E eu cresci longe desse núcleo mais fechado, em uma realidade diferente, com pais que sempre se viraram sozinhos e construíram sua própria vida com muito esforço. Meus pais nunca dependeram de ninguém da família para nada. E, da mesma forma, eu também nunca precisei. Se eu quisesse começar um novo ciclo agora, eu teria estrutura emocional e apoio suficiente para isso, mas o que dói é a forma como fui descartado depois de tudo que construí ali dentro. Como se eu tivesse sido apenas uma ponte provisória entre o caos e o conforto deles. Fiquei sem reação. Eu nunca pedi para entrar, fui chamado. Fiz a empresa crescer, aumentei o faturamento, organizei tudo, e agora que está dando certo, estou sendo descartado. Como se eu fosse um funcionário temporário. Como se tudo o que construí ali não tivesse valor algum. Algo que me preocupava profundamente era o fato de eu ter apenas 10% da sociedade. Oficialmente, isso não me dava poder de decisão sobre a empresa, eu era parte do negócio, mas não tinha oficialmente voz ativa garantida nas decisões mais importantes, eles me ouviram só enquanto estavam precisando. Essa insegurança aumentou ainda mais quando, desconfiado da mudança de comportamento dos meus tios, resolvi consultar o CNPJ da empresa e me deparei com algo que me derrubou. 25% da empresa já estava em processo de transferência para minha prima, e outros 25% para o noivo dela. Sem qualquer aviso, sem qualquer conversa, simplesmente estavam redesenhando o futuro da empresa pelas minhas costas. Me senti traído. Depois de tudo o que fiz, depois de abrir mão do começo da minha carreira em um lugar melhor, do meu tempo, da minha energia, de ter investido até dinheiro pessoal, ser tratado como um estranho foi um golpe que eu não esperava. A verdade é que, para eles, eu fui útil enquanto era necessário, e agora, com o negócio estabilizado, a prioridade era garantir espaço para os de casa. Mesmo que esses, de casa, tenham ignorado o projeto até ele estar pronto para colher os frutos. Comecei a refletir nos dias seguintes. Peguei meus relatórios, organizei tudo o que eu tinha feito desde o primeiro mês. Foram horas e horas de dedicação, planilhas, estratégias, metas, relatórios de desempenho e reuniões com fornecedores. Abri mão de oportunidades, de viagens, de empregos mais estáveis, de entrevistas em grandes empresas, tudo porque acreditei que estava fazendo parte de algo maior, algo que também era meu. Sempre pensei que, por ter ajudado num momento tão difícil, seria tratado com o mínimo de respeito. Contei tudo para os meus pais, que ficaram indignados. A minha mãe disse que infelizmente já esperava algo assim da parte da minha tia, que sempre teve atitudes ambíguas. Comentou que se não fosse pela minha presença, pela minha dedicação, provavelmente aquela empresa já teria fechado as portas há muito tempo. Ela ficou visivelmente abalada com tudo o que aconteceu e me disse algo que ficou martelando na minha cabeça: Renato, você não precisa disso. Você tem conhecimento, tem educação, tem princípios. Vem de tua parte agora que tu fez o mercado crescer e começa a tua vida em outro lugar. Começa do zero, se for preciso. Mas começa livre. Ainda não sei se vale a pena brigar por isso ou simplesmente deixar que afundem de novo sozinhos. Já consultei um advogado, estou levantando tudo o que tenho documentado, reuni relatórios, registros de reuniões com fornecedores, comprovantes de investimentos do meu próprio bolso e as mensagens trocadas sobre decisões importantes que tomei enquanto ainda era ouvido. Mas dói. Dói porque eu apostei minha energia, meu tempo e meus anos ali. Não era só trabalho. Era lealdade. Era presença diária, era cuidar do mercado, era cuidar dos funcionários, ouvir as dores da minha tia, resolver as crises internas, apagar incêndio todo santo dia. Era amor por algo que eu ajudei a reconstruir do zero. E parece que, no fim das contas, o laço de sangue só vale quando é conveniente para eles. Quando aperta, chamam o primo esforçado. Quando estabiliza, empurram ele para fora como se nunca tivesse existido. A dor maior não é perder o lugar na sociedade. É perceber que eu nunca tive, de fato, lugar no coração deles. O que eu faço agora?
Você já passou por algo assim? Já foi usado pela própria família e depois descartado como se fosse nada? Primeira atualização. Agradeço de verdade a todas as pessoas que comentaram, que mandaram força, conselhos, críticas construtivas e até compartilharam histórias parecidas. Ver que tanta gente se identificou com o que passei me ajudou a entender que eu não estava louco e muito menos sozinho. Agora já fazem quase 6 meses que me afastei da gestão do mercado. Nas primeiras semanas, confesso que fiquei muito mal, me sentia vazio, desrespeitado, como se tudo que eu tivesse construído tivesse sido arrancado de mim sem nenhum reconhecimento. Mas, com o tempo, a ficha foi caindo, eu não queria estar ali por status, nem por vaidade, eu estava por acreditar naquilo. E o que eles fizeram mostrou que a mentalidade nunca mudou. Era só questão de tempo até tudo desandar. E não demorou. Cerca de 2 meses depois da nova gestão, parei de receber o Prolabore referente aos meus 10% da sociedade. Questionei minha tia, e a resposta foi evasiva. Disseram que estavam com dificuldades de fluxo, e que, em breve regularizariam. E esperei. Nada. Enviei e-mails formais, com cópia para os outros sócios, minha prima e o noivo dela, que agora se intitulava diretor financeiro, e nenhum deles respondeu. Eles basicamente me ignoraram. Fui atrás do meu advogado, aquele que tinha consultado anteriormente. Ele analisou a situação e disse, com todas as letras, estavam tentando me forçar a sair por exaustão. Tiraram meu acesso a qualquer tipo de informação contábil, pararam de me chamar para reuniões, bloquearam até minha entrada no grupo de WhatsApp da equipe, grupo que, aliás, eu mesmo tinha criado ano passado. Era como se eu nunca tivesse existido ali dentro. Enquanto isso, começaram a demitir funcionários que eu mesmo tinha contratado, inclusive a Juliana, aquela que montou e cuidava da cafeteria, que era uma das áreas mais lucrativas do mercado. Demitiram também uma das revisoras de estoque e um dos entregadores. Alegaram reestruturação, mas na prática foi só um jeito de abrir espaço para conhecidos deles. A cafeteria, que atraía movimento e gerava lucro real, foi transformada em um cantinho gourmet, onde a Leila e uma amiga faziam bolos caseiros para vender. O problema? Não tinham controle de estoque, não registravam vendas no sistema e começaram a usar ingredientes do próprio mercado sem contabilizar os custos. Em pouco tempo, o espaço virou um ponto de confusão, com funcionários reclamando que faltavam insumos e clientes insatisfeitos com o atendimento. Com as mudanças mal planejadas, começaram a surgir novas reclamações nas redes sociais, entregas atrasadas, produtos vencidos, caixas desorganizados. Fui vendo tudo de longe, com um misto de revolta e tristeza. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim sentia que aquilo era a prova mais clara de que o problema nunca fui eu. Foi então que, com o apoio do meu advogado, entrei com uma ação exigindo prestação de contas, pagamento retroativo do Prolabore e, dependendo do andamento, avaliação judicial da minha participação societária. Não quero voltar a trabalhar com eles, isso já está fora de cogitação. Mas também não vou aceitar ser passado para trás. Hoje estou trabalhando em um novo projeto com 2 amigos da época da faculdade. Estamos desenvolvendo uma plataforma de gestão para pequenos negócios, justamente voltada para esse tipo de comércio que vive no improviso. Todo o aprendizado que tive naquela experiência, da parte boa e da parte ruim, está virando base para algo que realmente é meu, sem interferência de parentes oportunistas. Ainda estou processando tudo o que aconteceu. Não é fácil quando a dor vem de dentro da própria família. Mas estou firme. E agora, com mais clareza do que nunca, sei que o que construí tem valor, mesmo que eles tentem apagar. Segunda atualização. Já se passaram 6 meses desde que entrei com o processo para tentar resguardar meus direitos, mas a verdade é que tudo estava desandando muito rápido. A nova gestão desfez boa parte do que construí, os fornecedores começaram a cortar os prazos novamente, os clientes fiéis sumiram, e a imagem do mercado na região voltou a ser associada à bagunça e má administração. Foi quando recebi uma proposta informal da minha tia para comprar a minha parte por R$100 mil. Confesso que na hora tive dúvidas. Pensei em quanto tempo investi ali, no esforço pessoal e até no dinheiro que coloquei do meu bolso.
Mas olhando com frieza, entendi que aquele ambiente já não fazia mais sentido para mim. Sabendo como as finanças estavam indo, percebi que era melhor manter distância. Hoje, olhando para trás, vejo que fiz a escolha certa. Atualmente, já tenho 3 clientes fixos de consultoria, empresas que realmente valorizam meu trabalho, ouvem minhas sugestões e aplicam minhas dicas com seriedade. A diferença de mentalidade é gritante, e isso só reforça que encerrar aquele ciclo me abriu portas para algo muito maior e mais promissor. Aceitei a proposta, formalizamos com o advogado e agora, oficialmente, não faço mais parte do mercado. Para mim, foi um alívio. Não me orgulho da forma como tudo terminou, mas sei que fiz o meu melhor enquanto estive ali. E agora, com esse capítulo encerrado, posso finalmente seguir com minha vida sem carregar esse peso. Terceira atualização. Hoje completa 2 anos desde que saí oficialmente do negócio. Nesse tempo, muita coisa mudou, mas algumas situações serviram apenas para confirmar o que eu já intuía. O mercado faliu. Fechou as portas de forma definitiva cerca de 1 ano e meio depois da minha saída. Os fornecedores pararam de entregar, os clientes desapareceram, e até os antigos funcionários que ainda restavam acabaram saindo por falta de pagamento. Não houve surpresa, apenas um encerramento inevitável de um ciclo que havia sido mal recomeçado. Há algumas semanas, recebi uma ligação inesperada da minha tia Ivanete. Atendi sem imaginar o que viria. Ela estava nervosa, com a voz trêmula, e foi direto ao ponto, não era mais sobre o mercado, agora era sobre dinheiro. Disse frases como: "Tu é do lado rico da família, tu tem que ajudar, a Leila tá grávida e estamos precisando." Comentou ainda que estavam em risco de perder a própria casa, que os fornecedores entraram na justiça e que a situação financeira estava insustentável. Respirei fundo e fui firme. Disse que cada um precisa arcar com as próprias escolhas. Que minha parte já tinha sido feita, tanto na empresa quanto na tentativa de manter os laços, e que eu não tinha mais nada a oferecer. Ela insistiu, apelou para o lado emocional, tentou reverter a situação. Eu apenas disse: "Ivanete, espero que vocês fiquem bem, mas eu sigo o meu caminho." E desliguei. Meus pais também se distanciaram. A relação entre eles e a tia esfriou completamente, e com as primas, Leila e Vilma, praticamente inexiste. Cada um seguiu sua vida, e com o tempo, ficou claro que aquele laço de família só servia enquanto fosse conveniente para alguns. Hoje continuo com minha consultoria e estou em expansão. O número de clientes aumentou, os resultados aparecem, e eu sigo aprendendo todos os dias. Mas uma coisa ficou marcada para mim: misturar negócios e família, quando não há limites claros, pode ser desastroso. Os vínculos emocionais dificultam decisões técnicas, criam zonas de influência sem mérito e impedem que um ambiente profissional saudável se desenvolva. Agora, com distanciamento e maturidade, vejo que aquela ruptura foi um livramento. E se tem uma certeza que carrego, é essa: nunca mais aceito dividir um negócio com quem não consegue separar afeto de responsabilidade. Isso mostra como muitas vezes a dedicação e o profissionalismo não são suficientes quando o ambiente é dominado por favoritismo familiar. Comentário do curador. Essa história é um retrato doloroso, mas real, do que acontece quando o profissionalismo, mérito e dedicação entram em choque com estruturas familiares desorganizadas e tomadas por favoritismo. O OP fez o que muita gente não teria coragem de fazer: arregaçou as mangas, salvou uma empresa à beira da falência, estruturou, modernizou, aplicou tudo o que aprendeu na faculdade e a fez crescer. Mas quando os frutos começaram a aparecer, a ganância falou mais alto. A tentativa de apagá-lo do negócio foi mais do que injusta, foi ingratidão pura. E o tempo provou quem realmente sustentava aquele mercado de pé. A falência do negócio foi o resultado inevitável da arrogância e da recusa em reconhecer o valor de quem constrói com visão. O mais impressionante é como o OP conseguiu transformar a dor em aprendizado. Ele não apenas saiu com dignidade, mas reconstruiu sua trajetória com sabedoria e resiliência. E quando a mesma família que o expulsou veio pedir ajuda, ele teve a firmeza de lembrar que toda escolha tem consequências, e que ajuda não pode ser confundida com obrigação. Essa história serve de alerta: em negócios familiares, carinho não pode substituir competência.
E quando o profissionalismo é ignorado, o preço, cedo ou tarde, chega. O OP saiu no tempo certo. Eles é que ficaram presos ao passado. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.